Antes de começar aqui a falar dos harmónicos, deixem-me só dizer-vos mais uma coisa interessante. Esta maneira de temperar as notas, ou seja, dizer que a razão entre as notas em qualquer parte do teclado, que é sempre a mesma, os instrumentos nem sempre foram afinados assim. Isto chama-se bom temperamento. E o Bach até escreveu uma peça em que ele usa este temperamento na sua forma mais primordial. Portanto, deve ter sido as primeiras peças a serem escritas com este temperamento, em que a distância entre as notas, distância entre aspas, em que a razão entre as notas é sempre igual. Ele escreveu um conjunto de 24 obras, 12 tonalidades maiores e 12 tonalidades menores, com este temperamento. Mas isto nem sempre era assim. Isto, no tempo mais recuado, a progressão de uma nota para a outra não era sempre igual. Isso fazia com que as tonalidades soassem ligeiramente diferentes umas das outras. Havia algumas tonalidades que brilhavam mais, outras tonalidades que eram mais apagadas, e, por exemplo, havia uma tonalidade que era a tonalidade de Mi bemol menor, que era horrorosa de tocar e nenhum compositor queria compor naquela tonalidade, porque como a distância entre as notas, ou seja, a tal razão entre os semitons não era constante, isso fazia com que em algumas partes do teclado o som soasse horrível. Depois surgiu então este bom temperamento, digamos, das notas, que é o que se usa atualmente. Esclarecido esse detalhe, quero-vos falar agora de harmónicos. Os harmónicos é uma coisa muito doida. É o seguinte, quando nós tocamos uma nota do teclado, ou uma nota da guitarra, não interessa. Quando nós tocamos uma nota, essa nota vai vibrar predominantemente na sua frequência fundamental. Vou dar aqui um exemplo. Se nós carregássemos aqui na tecla A3, que é, portanto, neste caso como há um A aqui, que é o A0, isto seria o quarto Lá que aparece no teclado. Se nós tocássemos nesta nota A3, e eu sei que esta nota, eu sei que ela tem uma frequência de 220 Hz, como é que eu sei? É simples, não é? Se eu sei que há um Lá de referência, que é o A4, que vibra a 440, então o Lá que tem que estar antes deste, que é o A3, tem que vibrar a metade. Lembram-se da regra do dobro quando passo daqui para ali? Quando anda ao contrário também é verdade. Portanto, se este está a 440, o A3 tem que estar a metade, que é 220. Então, quando eu toco, por exemplo, neste A3, vai vibrar a 220 Hz. E não só. Em simultâneo com esta vibração, vão haver vibrações chamadas harmónicos, vibrações harmónicas naturais, que têm a ver com os múltiplos inteiros deste valor 220. Ou seja, juntamente com a vibração 220, vai soar 2 vezes 220, que é o 440, que é o Lá seguinte, não é? É o A4. Vai também soar o A5, que é o Lá da outra oitava a seguir, que é o dobro da anterior, portanto, se o A4 é 440, ao duplicar, a gente já sabe que o A5 é 880, todos estes múltiplos vão soar ao mesmo tempo. Atenção, que isto só se dá para a frente da nota que nós tocamos. Por exemplo, quando eu toco aqui o A3 220, aquele Lá que está antes dele, o A2, que vibra a 110, não é? Esse não vai soar. Todos os outros para trás não soam, só soam da nota que foi tocada para a frente, ok? Isto é muito interessante. Harmónicos são múltiplos naturais da frequência fundamental. Mas há uma coisa que não apareceu no slide anterior. Onde é que estão os 660 Hz? Não apareciam ali. Parem, tenho o A3, 220, tenho o A4, 440, e a seguir passo logo para o quádruplo do 220, que é o A5, 880. Mas deve haver um harmónico que é o triplo do 220, que são 660 Hz. Essa nota não é um Lá. Apesar da nota fundamental ser um Lá, estes 660 Hz não correspondem a um Lá. Então, alguns dos harmónicos naturais não coincidem com a nota que foi tocada, a nota fundamental, que é o caso do terceiro harmónico. Neste caso, 660. Isto é válido para qualquer nota, não é só para o Lá. Qualquer uma. Inclusivamente, isto é que é super estranho, alguns harmónicos de uma nota nem sequer são notas. Estão entre notas, estão a meio caminho entre, sei lá, entre um Si e um Dó, por exemplo, ou entre um Ré e um Ré sustenido. Nós já vamos mostrar um exemplo disso. Mas para já, qual será que é a nota que corresponde aos 660 Hz?
se é que corresponde a uma nota. Vamos usar a matemática para nos ajudar. Sabemos que o segundo harmónico de A3 é A4 e que vibra a 440 Hz. Vamos verificar se existe alguma nota que vibre a 3 vezes 220, é o tal múltiplo de 3 da frequência fundamental, ou seja, os 660. E que nós sabemos mais? Sabemos também que de um meio tom para o outro, a frequência aumenta aproximadamente 5,9%. Então, se essa nota existir, a nota que corresponde aos 660 Hz, esta equação tem que se verificar. Temos que os 660 tem que ser igual àquela percentagem que corresponde ao aumento da frequência, levantado a um certo número de semitons, que não sabemos quantos são, n semitons, a multiplicar pela frequência do Lá anterior. O Lá anterior está a vibrar a 440. Ora, quando nós passamos este 440 a dividir aqui para este lado, ficamos com esta equação aqui. 3 meios igual a 1,059 levantado a n. Como é que resolve isto? Isto é uma equação exponencial. Nós aplicamos logaritmos aqui. Se aplicarmos o logaritmo natural aos dois lados da equação, ficamos com o logaritmo natural de 3 meios, que é um valor que se consegue calcular na máquina de calcular, igual ao logaritmo natural de 1,059 levantado a n. Há uma regra dos logaritmos que nos diz que o logaritmo de uma potência, podemos pegar no expoente da potência e tirar o logaritmo e passar para trás a multiplicar. Então, o logaritmo natural de 3 meios é igual a n vezes o logaritmo natural de 1,059, que também se consegue calcular na máquina de calcular. Calculando estes dois logaritmos, passando este valor dividido para o lado de cá, ficamos que o n, ou seja, o número de semitons que eu subi para passar dos 440 para os 660, foi 7,019. Estes 0,019 aqui, nós vamos desprezar estas 19 centésimas, porque isto provavelmente surge devido a arredondamentos de valores. Se isto são tudo valores com muitas casas decimais, nós ao truncar os números estamos a enviesar um bocadinho o cálculo, está bem? Nós vamos considerar que o EN é 7. Então, o terceiro harmónico natural da nota A3, ou seja, a nota que vibra a 660 Hz, coincide com a nota que está 7 semitons acima do Lá4, ou seja, o Mi5. Está aqui. Já viram como a matemática nos pode ajudar? Isto leva-nos às quintas perfeitas. Este intervalo de 7 semitons entre duas notas é chamado de quinta perfeita, ou uma quinta justa. E agora temos a definição, ainda há bocado temos a definição de oitava. A definição de quinta é o intervalo perfeito, onde a frequência da nota mais aguda é exatamente 3 meios da nota mais grave. Se nós continuássemos a calcular mais harmónicos para a frente, íamos encontrar intervalos de terceira. E o primeiro que apareceria com um intervalo de terceira seria o harmónico número 5. Portanto, que seria um Dó sustenido 6. O Dó sustenido 6 está exatamente à distância de uma terceira maior do Lá 5. E se continuássemos a calcular ainda mais harmónicos para a frente, íamos encontrar harmónicos que não são nenhuma nota. Eles não coincidem com nenhuma nota do piano. Portanto, estão a vibrar numa frequência que não corresponde a nenhuma nota. O primeiro que apareceria, onde se começaria a notar isso, seria o sétimo harmónico natural, de Lá 3, que está a 31 cents abaixo do Sol 6. E depois, ainda mais para a frente, quando chegássemos, salvo erro, ao 11º harmónico, íamos encontrar notas que estão praticamente a meia distância entre duas notas diferentes. Tem coisas muito interessantes. Eu acho super interessante que, quando nós tocamos uma nota, que estejamos a ouvir uma série de notas ao mesmo tempo, que são consonantes, e que ainda por cima, algumas das frequências que estão a vibrar nem sequer são notas. São simplesmente múltiplos do harmónico fundamental da nota. Espero que tenham gostado do vídeo. Fiquem atentos a mais publicações sobre música, matemática, também ciclismo, e até à próxima.